Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast da Exame e patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Eu sou o João Pedro Malar, repórter da Exame, e hoje a gente vai falar de um tema super importante. Inclusive, vocês devem ter visto por aí esses negócios de Miss AI e derivados. E para isso, eu vou falar com duas convidadas super especiais. Primeiro, eu vou pedir para elas se apresentarem, começando pela Carolina Terra. Estou super feliz de estar aqui no podcast com vocês. Eu sou professora e pesquisadora pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Perfeito. E a Isaf Karaui. Oi, João, uma alegria enorme estar aqui. Tá aqui com a Carol também. Eu sou Isaf Karaui, eu sou jornalista, mestre e doutora em Ciências da Comunicação também pela ECA USP e autora do livro de Blogueira Influenciadora. Pois é, acho que com esse finalzinho vocês já entenderam para onde a gente está indo. Mas o tema de hoje, então, são os influenciadores, entre aspas, gerados por inteligência artificial. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é para a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Que eu acho sempre importante quando a gente fala desses temas. A gente já tinha, alguns anos atrás, por exemplo, a Lu do Magalu, o Baianinho da Casas Bahia, que são influenciadores, mas eles não são influenciadores de carne e osso, né? Eles são virtuais. Qual que é a diferença deles, por exemplo, para um influenciador gerado por IA? Então vamos lá. Esses influenciadores, eles são considerados avatares virtuais. Então eles foram projetados, pensados, planejados para poder exercer essa função de influência em nome das organizações que eles representam. Uhum, Então eles estão ali seguindo aquele script de uma marca, uhum, né? Para mim, eles são influenciadores próprios da marca. Então a marca não tem que sair para o ambiente externo para buscar um influenciador, ela uhum. tem ali o seu próprio influenciador, que ela controla a narrativa, que ela escolhe que bandeiras que ela vai levantar, né? Ou Uhum. aquele influenciador vai levantar, narrativa, discurso, o que ele vai comercializar, se ele vai Sim. fazer eventualmente algum anúncio para outra marca, como é o que a gente tem assistido bastante no Uhum. mercado. Então, esse é o influenciador virtual, né? Que é diferente do influenciador digital, que aí eu deixo para Isi comentar quem é essa figura, né? Mas que normalmente é uma figura de carne e osso. Aham. Eu acho que além de uma figura de carne e osso, também tem uma questão relacionada a por que os influenciadores surgem, né? Uhum. Eles surgem justamente porque a gente deixa de confiar 100% na mídia. Porque a gente vê essa lacuna de confiança. Então, a gente vem de uma lógica midiática de pular anúncio, Uhum. de colocar adblock. Então, o influenciador nasce como justamente esse personagem midiático que vai ser capaz de penetrar nesses espaços que as audiências e os públicos vão deixando Sim. para conseguir entrar em contato com uma marca. E é muito curioso quando a gente olha para esse movimento atual, que é a marca de volta, tentando retomar esse controle da narrativa via influenciadores virtuais. Uhum. Quando uma parceria com um influenciador, por exemplo, é o oposto, né? É um pouco pegar a sua marca, emprestar para uma outra pessoa, falar sobre ela. Sim. Então, tem uma questão aí interessante que ser de carne e osso também tem a ver com essa possibilidade de gerar proximidade, conexão, um aspecto de mais pessoalidade, inclusive. Uhum. É muito mais pessoal você ver um influenciador que você gosta falando de um produto do que assistir uma campanha televisiva, por exemplo, né? Então, é curioso olhar para isso. O que aconteceu? Por que a gente vira e volta para esse outro lugar que é um pouco, né, de onde a gente saiu, né? E eu acho que até uma forma de comunicação mais adaptada a essa lógica do digital, né? Essa relação mais próxima, um jeito mais descontraído de falar. E se a gente for ver, até a Lu do Magalu tem um jeito muito do digital de falar, né? Tem esse esforço, acho, né? De se adequar ao digital. Sim, é engraçado que tem um pesquisador que é do grupo de pesquisa que eu nós estamos, né, que é o Com Mais, que é o Álvaro Leme, e ele fala sobre humanidade emprestada. O quanto esses influenciadores virtuais têm essa humanidade, essa característica do ser humano, eles emprestam do ser humano e levam isso para a influência virtual. Acho que a Lu é o maior exemplo disso, né, que a gente consegue ver claramente essa humanidade emprestada, né? Ela fazendo campanha para outras marcas, Uhum. ela conversando com as audiências, ela se colocando em lugares que apenas um ser humano se colocaria, com sentimento, com choro, com alegria, né? Então é muito louco a gente ver esse movimento, esse percurso, né? Que esses influenciadores virtuais têm conseguido ao longo dos anos. E aí, a pergunta que eu queria fazer agora, ela é um pouco mais pessoal de análise de vocês. Quando vocês começaram a ouvir falar de inteligência artificial está sendo usada para criar influenciadores, qual foi a reação de vocês? Como vocês têm reagido aos influenciadores, entre aspas, que estão aparecendo? Como tem sido lidar com isso?
A minha reação é de completo desespero. Acho que de muita gente, né? E além de tudo isso, eu venho estudando esse assunto há 10 anos. Esse ano eu completo 10 anos estudando influenciadores virtuais. E quando você disse, por exemplo, que os influenciadores têm muitas características das plataformas, sim, porque eles são figuras midiáticas que emergem a partir da lógica das plataformas. Então, eles herdam características das plataformas. Uma suposta horizontalidade, uma suposta liberdade de produção. Essa suposta também, é tudo suposto, porque a gente vem percebendo que não é bem assim. Mas essa Na sensação... prática, a teoria é outra. Exatamente. Né? Essa sensação de que a gente está perto, de que não tem barreira entre público e privado. Então, os influenciadores nascem aí. Quando surgem os influenciadores virtuais, tudo que a gente construiu para pensar o influenciador de carne e osso tem que ser revisto. Porque a condição que aproxima é a pessoalidade, ela é básica de aproximação. É a autenticidade, é a pessoalidade. É isso que faz com que a gente se conecte com o influenciador. A gente que vai falar de carisma, por exemplo, outros que vão falar de credibilidade. Isso tudo, em qualquer circunstância, fala de relações sociais humanas, né? Então, quando a ideia mesmo de influenciar, de ser influenciado, aqui usando muitas aspas, vem de uma condição humana, de uma lógica social que se organiza, né? Então, quando surge um influenciador, que é um avatar, que é, enfim, como é que a gente discute isso? Por isso, de novo, essa ideia de que a gente voltou lá para trás, e aí eu não tô falando como algo negativo, tá? Tô pensando em desenho. Será que agora, então, a gente pensa uma nova dinâmica de funcionamento das plataformas? A gente muito mais ciente de como é que as plataformas funcionam também? Sim. Esse suposto que eu comentei, a gente já tem consciência de que não é bem assim? Então, tudo bem ser a Lu ou ser o meu influenciador favorito, né? Então, pra mim, pessoalmente, aqui é totalmente pessoal. Eu me vejo um pouco em desespero, porque todas as discussões que eu fui fazendo, o meu livro, enfim... tudo se coloca um pouco em suspensão, né? Porque se eu tiro o humano, eu tiro cultura, tiro sociedade, a lógica, né, dos laços sociais. O que fica, né? Fica publicidade pura? Não sei. É o que a gente vai descobrir, talvez, daqui a alguns anos, né? Exato. Eu queria até puxar um gancho dessa coisa da publicidade, porque, por exemplo, na China, eles têm criado influenciadores potencializados por inteligência artificial para fazer anúncio 24/7. Então, vai lá, um influenciador de verdade, de carne e osso, ele empresta sua imagem, empresta sua voz, em 1 minuto o software lê aquela pessoa e depois ele capacita aquela imagem para poder fazer anúncio 24 horas, 7 dias por semana, para uma plataforma de comércio eletrônico. Então, olha que loucura. E por que aquele influenciador digital de carne e osso topou aquilo? Porque talvez ele não seja mais acionado pela marca, né? Porque é muito Às mais vezes fácil. também, se não aceita, ele se queima com a marca, Exato, ele né? se queima. Gente, olha que doideira, né? E aí a gente tem visto algumas figuras emergirem nessa linha do influenciador potencializado por IA que causam uma estranheza e que causam polêmica, né? Viralização. Então, por exemplo, em abril desse ano, um padre criado por IA, chamado Justin, olha só, né? Criado por um grupo católico, foi criado para receber confissões das pessoas. E aí, o que ele começou a reproduzir? Muitos vieses que já são problemáticos na religião, né? Como vieses contra a mulher, vieses de preconceito, etc. e tal. Então, assim, de que adiantou você criar uma figura potencializada por inteligência artificial, muitas vezes para suprir uma lacuna de alguém que não gostaria de fazer uma confissão em loco, talvez. Só que essa inteligência artificial vai reproduzir todos os vieses que já estão presentes na sociedade, né? Fora esse padre, a gente tem outros inúmeros exemplos. O Ministério da Ucrânia, o Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia, lançou uma porta-voz feita por inteligência artificial. Olha só. O nome dela é Victoria Xi. Victoria em alusão à vitória deles contra a Rússia. E Xi, se não me engano, é um trechinho da palavra ucraniana que significa inteligência artificial. Gente, como é que uma inteligência artificial vai fazer posicionamentos? Você vai fazer um prompt e ela vai fazer esse posicionamento por si só? Né? É tudo muito novo. Eu acho que está tudo muito no campo da experimentação, da tentativa e erro. E assim as marcas, as instituições vão levando. Funcionou? Vai adiante. Evolui. Não funcionou? Tira do ar, né? Viralizou, esqueceu. Essa é a lógica, né? Desaparece.
Eu queria aproveitar exatamente isso que você falou, tentar ser um pouquinho advogado do diabo aqui pra gente tentar entender por que as empresas optam por isso, né? Porque, olha, ao invés de ter um influenciador de carne e osso, quero criar um por IA e ter aqui esse meu influenciador. É uma coisa assim, é a economia que você tem porque é mais barato? Ou você consegue ter esse controle maior sobre o influenciador? Na sua visão, por que isso tá acontecendo, Eu né? acho que inicialmente é para impactar e viralizar. É a tônica da visibilidade, sabe? Então, assim, se você tem isso, você já é pauta, você já é alguma coisa de interesse da mídia social, da imprensa, Quase etc uma e coisa, tal. falem bem, falem mal, mas Exato, falem de vão mim. falar, né? Entendi. Por quê? Porque é inusitado, é diferente, etc. Falar que é mais barato, eu discordo, por enquanto, Uhum, né? Ainda é muito caro você gerar uma figura muito sofisticada. uhum. Ainda, né? Não é para qualquer um, você precisa ter domínio do software, você precisa ter acesso ao software de maneira paga, Uhum. né? Não é com um software gratuito que a gente vai criar um influenciador de Sim. inteligência Por artificial. mais que muita gente às vezes ache que Isso, sim, né? você pode Mas até não- criar, mas ele vai ficar, como a gente gosta de dizer, tosco, né? Vai ser Aham. perceptível. Então, eu acho que ainda não é a coisa do valor monetário. Eu Uhum. ainda acho que é o impacto, a visibilidade que aquilo vai gerar para a organização. Obviamente que a questão do controle de narrativa, ela é importante, né? Uhum. Principalmente para a marca, porque ela não vai depender de um terceiro que vai falar alguma coisa preconceituosa ou que vai se envolver numa situação delicada. Uhum. Ela tá ali no controle. Só que, enfim, né? Não sabemos que caminho ainda isso vai tomar. Uhum. Eu acho que também tem uma questão da suposta crise da influência, do mercado mesmo. Quando a gente olha, por exemplo, acho que a pandemia foi muito decisiva em organizar o mercado nesse sentido. A gente tem um cenário de pandemia em que muitos influenciadores se envolvem em diversas crises, Sim. colocam as marcas contratantes em situações de crise, Sim. e a gente também vê muita gente entrando no mercado de influência. E aí, o que a gente começa a perceber é as marcas com o pé atrás na hora de contratar influenciadores, porque muita gente chega, né, essa baixa... Profissionalização. Exatamente. Né? A barreira de entrada é quase inexistente. Quase né? inexistente, que vem da lógica da cultura participativa, né? Eu Uhum. tenho uma conta, eu tenho um perfil numa rede social, porque eu não posso ser o próximo Exato. influenciador. Sim. Então, a gente tem um mercado povoado, com muita gente trabalhando de forma ainda pouco profissional, Uhum. as marcas com o pé atrás, com medo de Sim. de colocar em risco a própria reputação, e aí o mercado se ajustando nesse sentido. Então, acho que é um combinado, assim, as coisas aconteceram quase que no mesmo, né, ao mesmo tempo. Uhum. E aí, mais recentemente, também a crise reputacional dos influenciadores, quando a gente pensa nas publicidades veladas, na publicidade de todo tipo de falcatrua possível. Quando a gente pensa, de novo, naquele básico de compra de seguidor. Enfim, é um grande cenário, assim, de questões que podem colocar em xeque a reputação das marcas. E aí, elas vão repensando, né? Como trabalhar com o influenciador. Uhum. Então, é um casamento perfeito, né? Um cenário de crise, um cenário de possibilidade de retomar controle sobre as narrativas, Isso. como a Uhum. Carol mencionou. É. E aí, o surgimento e a força das ferramentas de inteligência Isso. artificial, né? Perfeito. Então, é um encontro e a gente vê a emergência desse sujeito Sim. não humano, nas plataformas de maneira geral. Pois é. E eu queria te perguntar sobre isso, Saf, porque a gente tem, acho que, um problema hoje aqui no Brasil e acho que no mundo, porque hoje em dia o mercado usa muito, entre aspas, os influenciadores, né, para divulgação e tudo mais. Só que a gente não tem, por exemplo, uma regulamentação dizendo, olha, o influenciador, ele é isso, isso e isso, ele faz isso, isso e isso, como qualquer outra profissão teria, né? Isso, ao mesmo tempo, pode ser uma vantagem para o influenciador, dá uma flexibilidade, mas também dá uma insegurança maior, né? Não tem, por exemplo, numa legislação fale, olha, o influenciador não pode ser substituído por uma inteligência artificial. Não que as outras profissões hoje em dia tenham isso, mas elas podem vir a ter. Os influenciadores nenhuma regulação têm, né? Você acha que isso contribui um pouco também para o problema, talvez essa insegurança que eles têm? Eu acho que também é um combinado de coisas, assim. Por exemplo, a gente viu a França agora colocando em vigor uma legislação para influenciadores digitais, que é uma legislação que fala mais do consumidor do que do influenciador. Então, o que a lei francesa pressupõe? Que, por exemplo, uma imagem manipulada, o influenciador postou uma foto que ele deu uma editada ou usou inteligência artificial para gerar, ele tem que avisar os seguidores que essa é uma imagem, enfim, tratada com um software, com inteligência artificial, seja lá o que for. Sim. Então, protege o consumidor.
A mesma legislação vai falar, por exemplo, de coisas que no Brasil a gente já discute. Então, publicidade associada a cigarro, a bebida. E aqui, pensando no nosso contexto, a gente já tem regulamentação para muitas questões, né? O que a gente não tem é pensando influenciador como profissão. Isso a gente não tem. Mas a gente tem um trabalho importante do CONAR, a gente já tem discussões sobre, por exemplo, publicidade infantil. Então, o que acontece, na verdade, é que o influenciador, nesse lugar que ninguém consegue, de fato, dizer sim, é uma atuação profissional, fica um pouco num limbo, porque ele está no mercado publicitário, Sim. que é regulado, no fim das contas. E hoje em dia é quase uma parte central, né, do mercado publicitário. Assim, eles são muito importantes. Né, Exato, eles são decisivos, né, para o mercado publicitário. Então, se eu deixo... E aí tem um jogo do mercado importante. Se eu deixo esse sujeito como... ele tá fazendo ali um negócio, tá numa mesa de bar conversando com os amigos. A gente já ouviu, né, grandes influenciadores apresentando podcasts e dizendo, não, eu tava numa mesa de bar com os meus amigos. Não está. Tá atuando num lugar de um profissional de comunicação. Que lugar é esse? Eu acho que falta mais a gente identificar que lugar é esse para entender como a gente vai cercear mesmo esse lugar. Porque a gente tem discussões nesse sentido. E acho que o CONAR tem um papel interessante nesse momento do mercado, com manuais pensados para influenciadores digitais, com uma tentativa, de novo, de proteger o consumidor. Porque, no fim, a proteção tem que ser para o consumidor. Né? A gente vai, é claro, proteger o trabalhador, que é o influenciador digital, mas aí tem uma relação que é com uma marca, que é com uma empresa. A gente vai abrindo, alargando a discussão. Né? Então, vamos primeiro pensar consumidor, depois a gente vai... pensando o trabalhador influenciador digital. Eu queria perguntar também, a gente estava falando muito desse controle de narrativa e muito desse fator humano, né? Dessa relação de influência, né? E eu fico pensando, é possível, de alguma forma, a IA replicar essa relação, esse fator humano, né? Porque aí deixaria de ser humano. Então, do que a gente está falando, né? Nessa relação público-influenciador? Porque se eu começo a ter muita gente seguindo um influenciador gerado por IA e tendo o mesmo efeito que um influenciador normal, aí talvez não fosse humana essa relação. Sim. Qual a opinião de vocês sobre isso? É uma pergunta complexa, mas... Bom, primeiro que a inteligência artificial ela vai fazer esse simulacro, né, dessa relação. Então, ela vai coletar dados de coisas que já existiram, de diálogos, de situações, né, que já estão ali, como um grande banco de dados. Sim. E vai ressignificar isso para essas figuras, para essas utilizações. Então, vai ser um grande simulacro mesmo, né? Esse falseamento de como ele vai se comportar. Pode ser que ele use jargão, né, para se aproximar. Pode ser que ele consiga entender o que aquela audiência quer consumir em termos de conteúdo e o discurso, o conteúdo vai naquele sentido. Então, é muito complexo mesmo, né? Pra gente pensar de que relação que a gente tá falando, né? Se a gente levar isso pro influenciador virtual, que já sei lá, talvez a gente pudesse colocar ele no meio do caminho, né? Entre o digital e o artificial, potencializado pela inteligência artificial, né? Esse influenciador virtual, ele já é alguém que está simulando todas essas relações, todas essas humanidades, né? Quando a gente olha a Lu, por exemplo, fazendo campanha para uma marca, né? Igual começar agora dela do Burger King, Isso, né? exatamente. O que ela está fazendo? Ela está simulando como se ela fosse uma consumidora comum daquele produto, né? E aí, como é que você percebe isso? Óbvio que você percebe pela linguagem. Eles deixam claro que, é que eu não sou de verdade, senão eu conseguiria comer esse hambúrguer aqui. Ali tá claro, né? De certa forma, tá evidente o que tá acontecendo, mas ela tá fazendo o mesmo movimento que um influenciador digital estaria fazendo ali. Agora, no artificial, gente, ainda não dá pra gente prever para onde que isso vai caminhar, né? Se não tiver, acho que uma etiqueta de que aquilo ali foi criado por inteligência artificial, acho que vai chegar um momento que a gente não vai conseguir identificar mais. E aí acabou a transparência, né? E aí acabou... Enfim, aí é que entram as discussões também de precisa regular. Por que precisa regular? Porque você precisa saber que você está lidando com uma inteligência artificial, né? Tem as alucinações, que também geram crises. Isso eu vou perguntar já vai ser tema as alucinações. Eu acho que tem uma contradição que ela é
parte do mercado. E a gente pode dar nome para essa contradição, que é o paradoxo da autenticidade. E para pensar o paradoxo da autenticidade, eu costumo me referir a uma autora, que se chama Sarah Bennett Weiser, que ela tem um livro que se chama Authentic S.A. E nesse livro ela vai discutir como é que as marcas precisaram fazer um esforço de se humanizar para conseguirem dialogar com os seus consumidores em potencial. A gente tem muitos exemplos desse tipo. A gente pensa numa marca e pensa que ela é corajosa, inteligente. A gente dá adjetiva à marca a partir de pressupostos humanos, né? A marca não é corajosa, desculpa, mesmo que seja uma marca de corrida, seja lá o que for. Não, ela não é corajosa. Talvez seja corajoso o sujeito que compra e vai lá correr uma maratona. Enfim, mas a marca em si não. Mas isso faz parte de perceber como o discurso do autêntico ele é essencial para que a gente estabeleça conexões com marcas. E estabelecer conexões com marcas é o primeiro passo para poder comprar dessa marca. Que é o objetivo final, né? É o objetivo final do influenciador, inclusive, né? Então, a gente tem uma discussão de autenticidade. Mas se a gente olha para essa marca, né? Uma marca de esportes que é corajosa. Ela é autêntica porque ela é corajosa e porque ela tem atributos humanos ao mesmo tempo que ela é comercial? Como é que você é comercial e autêntico ao mesmo tempo? Parece que aí tem uma contradição. E é a contradição dos influenciadores. Quando o influenciador não faz publicidade, ele é autêntico para as audiências. Todo mundo fala para ele como ele é de verdade. Sim. Quando ele faz a primeira publi, a reação dos seguidores é: poxa, eu gostava de você antes. Você era mais de verdade. Por que ele sai do de verdade pro de mentira? Porque atravessa essa relação, o comercial. O pessoal é atravessado pelo comercial. O autêntico é atravessado pelo estratégico. E a gente não consegue entender que estratégico e autêntico estão no mesmo lugar. E, de fato, é difícil entender. É só a gente pensar numa grande polêmica de poucos meses atrás, não sei agora. Tô perdida já no tempo e espaço. Mas de uma grande influenciadora que fez o roteiro dos stories. Sim. Vou acordar às 8 da manhã e dar bom dia. 8h30 vou mostrar meu neném. E que é uma coisa que, por exemplo, a gente tá na área de comunicação, uma coisa muito básica, Exato. né? É normal. Sim, é o planejamento, Mas pra quem né? acompanhava ela, foi uma né? ruptura. Chocante. Uma ruptura desse contrato. Porque a gente meio que assina um contrato meio tácito com os influenciadores que a gente segue, né? Nesse eu confio. Porque ele é autêntico, porque ele é XYZ. E, de repente, ele tem hora pra me dar bom dia. Como é que ele pode ser autêntico? E aí, é o grande, assim, é o conflito do influenciador. Por quê? Quanto mais autêntico, mais as marcas se interessam pelo influenciador. Justamente porque ele é diferente da publicidade da TV. Esse é o pressuposto. Vou te contratar porque você consegue conversar com essa galera que pula anúncio. Mas, eu te contrato e eu tiro de você o que disseram que você tem de autêntico. É um conflito interminável. E aí, quando a gente olha para um influenciador virtual, criado por inteligência artificial, a gente está nesse mesmo lugar de conflito. Porque ele vai forjando a autenticidade o tempo inteiro, emulando as práticas do influenciador, mas de saída, a gente já sabe que ele é um discurso marcário. Que vai ter que se exercitar nessa lógica de humanizar, enfim, né? Então, o contraponto tá em todo lugar. No humano e no avatar, no bonequinho, no seja lá o que for. Acho que o que vai mudando é a nossa relação com esses sujeitos de carne e osso ou artificiais. Quanto mais a gente tem consciência das lógicas do digital, mais a gente também não é pego de calça curta, assim. A gente consegue olhar e entendi, aqui tem uma publicidade acontecendo, aqui tem isso. É aí que tá o desafio, né? Ter essa noção. Exatamente. Que dá pra gente chamar de sofisticação do comportamento do usuário, mas dá pra gente chamar também de um letramento, Exato. uma alfabetização, né? Que aí a gente vai conseguindo sacar o que é real, o que é de gente, o que é virtual. Então, eu acho que também passa por aí, né? Só que isso me soa também elitista. Sim, 100%. Porque né, tem uma camada da audiência que não tá preocupada ou não tem acesso a isso. E aí? É aí que tá a preocupação, né? Como é que essa galera vai receber esse tipo de emulação? Né? Vai receber como real? Como natural? Né? Será que ela precisa saber que aquilo foi feito por inteligência artificial? Acho que sim, né? Porque senão você joga tudo na conta do consumo e acabou. Né? E é muito engraçado, porque eu lembro que teve, assim, os primeiros... E é um outro ponto que eu ia trazer também. Os primeiros casos de influenciadores artificiais que eu vi eram
mulheres jovens, Sim. extremamente magras, muito bonitas, de biquíni, com as Sim. suas páginas de influenciadores. Acho que isso é um ponto que a gente pode abordar. Mas o que eu achei muito interessante é que depois que o pessoal que começou a seguir descobriu que ela era, porque não tinha sinalização. E aí depois fizeram matéria, tudo depois que descobriram, o pessoal ia lá nos comentários falando, nossa, eu não acredito, fui enganado. E eu fiquei pensando, poxa, se no meio do caminho elas tivessem feito propaganda de alguma marca de biquíni, por exemplo, vai, que era o foco do conteúdo ali, e o pessoal tivesse comprado, houve, né, um engano ali que aconteceu. Sim. Como que fica, Aquela pessoa né, nem nesse existe, caso? aquele corpo nem real, não é? Pois é, e como que fica isso, Pois né? é muito complexo, né? Por isso que eu acho que tem que ter essa obrigatoriedade de revelar, Uhum, né? Que aquilo foi. Seja você uma pessoa real que você está usando um software para uhum, maquiar, para melhorar, para dar algum incremento ali à tua imagem, ao teu vídeo, seja um influenciador totalmente criado por inteligência artificial. Né? Lá atrás, quando surgiram os influenciadores virtuais, muitos deles foram criados por inteligência artificial, né? A Chudugram, por exemplo, que é aquela modelo aham. negra, uma das primeiras influenciadoras, né, artificiais, ela foi pensada nessa lógica, né, para ser uma representante ali, mas estava claro que ela foi criada para aquilo, com aquele Mas ao mesmo fim. tempo, acho que tem um receio das empresas, ou enfim, de quem faz de deixar claro, porque quando deixa claro, passa a ser mal recebido, né, pelo público. Também. E eu acho que esse risco sempre vai se correr, sabe? Uhum. Assim como o que a Isaf falou, na hora que o influenciador ele faz a publi, ele é questionado, Uhum. mas ele precisa também pagar as contas dele. Então ele precisa daquela publi para Sim. continuar fazendo o conteúdo dele, Uhum. né? Então assim, acho que também tem uma linha que fala assim hoje, né, em autenticidade programada. Olha que coisa interessante, como é que você Uhum. programa uma autenticidade, né? E o que a Bianca Andrade, que a Isaf Aham. citou, ela fala muito em intencionalidade. Tudo que ela faz tem intencionalidade, né? Então, assim, tá tudo muito planejado, tá previamente programado, Uhum. né? E se a gente estender isso para os influenciadores virtuais e artificiais, isso é total e completa a vida deles. É Uhum. total intencionalidade e autenticidade programada. Sim. A Lu, por exemplo, ou o Magazine Luiza, eles homenagearam a morte do Silvio Santos, né? Então, assim, isso é uma autenticidade programada. Como que uma marca vai se envolver nisso? Mas eles se envolveram. Eles fizeram um post lá, marcando a posição deles, e aquilo foi bem recebido, porque as pessoas têm essa expectativa de, desde o que as celebridades, as pessoas públicas, a mídia vai falar, até as grandes marcas, né? Uhum. Que são grandes agentes institucionais hoje Sim. na E eu acho que o sociedade. caso da Lu, de novo, ele é muito interessante, que acho que o público até já se acostumou, né, a Já ela. se Eu lembro que acostumou. no começo muita gente criticava nas redes sociais. E hoje em dia o pessoal responde ela, Sim, quase num tom de brincadeira, mas assim, é uma brincadeira aceitando, né? Olha, ela exato. existe, funciona assim, e é isso. Bola Sim. pra frente, né? Mas tem algo muito legal que a Lu do Magalu faz, que é deixar o tempo todo muito claro que ela é de Sim. mentira, Sim. né? Quando ela dá entrevista falando que Uhum. não corre sangue pelas veias, mas Sim. corre outra coisa, né? Aham. Então tem sempre essa brincadeira com esse lugar que ela ocupa, que eu acho que é um lugar importante. Uhum. Porque no fim das contas, se a gente pensa no influenciador virtual, ele vai ter, por exemplo, ele pode ter um estúdio trabalhando por trás, né? Uhum. Que se a gente for olhar de forma muito fria, não é muito diferente do que acontece com o influenciador digital. Pois é. Verdade. Que tem Pois uma é. equipe gigantesca para ele poder fazer um post. Uhum. Então a gente tem um cenário parecido, um modelo de negócio parecido. O que está ali gerando esse ruído é a nossa relação com essas figuras, primeiro, que é a principal questão. Uhum. É o nosso estranhamento. É o nosso estranhamento que gera até repulsa, Sim. muitas vezes. E eu acho que também né? tem um medo ali por trás, é o medo, poxa, se o influenciador foi substituído, amanhã pode ser eu, né? Eu acho que também isso tá na cabeça das pessoas. Também, porque o influenciador substituído é toda essa conversa que a gente está tendo, né? É aquilo que sobrou de humano, Aham, de tudo, sim. né? E de repente ele também, levou, acabou, não tem nada disso, faz sentido, né? Uhum. Ai, construir comunidade, não, nada disso importa. O que importa é recrutar números, né? Porque no fim das contas é Performance. isso, performance, e tá mais ali próximo da possibilidade de fazer anúncios mais dirigidos, já numa base de audiência Uhum. que já está sendo trabalhada. Então tem algo ali que acho que coloca a gente num lugar de estranhamento nesse Sim. sentido, né? Uhum. Que é um dos grandes riscos da inteligência artificial, né? A substituição. Postos de trabalho, Uhum. funções.
né? Tem tudo. E teve um caso, que, se não me engano, eu só não lembro exatamente em que lugar do mundo, mas que colocaram um âncora de jornal. Sim, esse eu fiquei particularmente assustado, Pois assim, é. porque, né? Então, assim, não vai mais precisar de uma figura de carne e osso, por quê? Porque alguém vai colocar um texto e essa figura simplesmente vai reproduzir esse texto E no talvez ar. hoje em dia a qualidade ainda não seja tão boa, tudo bem. Sim, Mas se a gente for ver o salto que a IA exato. generativa já De deu ano em em um ano. ano, né? Daqui a Exato. pouco pode ser bom o Vai. suficiente, né? Exato. A campanha do Will Smith com a Nômade. Aham. Gente, aquilo é praticamente perfeito, Sim, né? e muito mais fácil de fazer, porque foi só meio que trocar o áudio ali, né? Exato. Enfim. E com a voz dele. Você não tá falando de um dublador, que é mais uma posição que foi ceifada ali. Uhum. Você não tá falando de um tradutor. Você tá simplesmente usando um software de inteligência artificial para passar do inglês para o português, do inglês para o italiano, do inglês para o espanhol e assim por diante. Sim. Então, assim, já é uma realidade, né? Acho que, mas cabe muita discussão sobre como é que nós vamos lidar com tudo isso. Sim. Né? Eu queria, de novo, fazer um pouquinho advogado do diabo, mas perguntar... esse mercado, entre aspas, está crescendo, né? Desses influenciadores artificiais. Eles também, em parte, não têm e muitas aspas aqui, mérito, talvez, de mostrar que hoje muitos influenciadores são bem mais superficiais do que a gente imaginava, talvez? Porque se esses influenciadores que nem reais são estão dando certo, né? Como que fica essa questão? Nossa, João. Nossa, você colocou o mercado de influência no divã nesse momento, né? Então, Todo mundo mas é uma repensando. reflexão, né? Mas Porque faz todo eu sentido. penso isso até pro jornalismo, por exemplo. O quanto de matérias que a gente faz que realmente, no fim das contas, são tão superficiais a ponto de que realmente até o MIA poderia fazer, né? E eu acho que você tem muita razão no que você coloca. Porque se a gente pensa no desenho das plataformas, aí eu vou ficar um pouco do lado dos influenciadores nessa disputa plataforma-influenciador. Quando a gente pensa no desenho das plataformas, os influenciadores têm que se sujeitar às dinâmicas das plataformas. Ou seja, o que a gente chama de plataformização, né? Da nossa vida, do nosso trabalho. E no caso dos influenciadores, de tudo, né? Do trabalho de fato. É a vida deles. É a né? vida mesmo, né? Então, eles precisam se sujeitar às normas das plataformas, que são normas que a gente não conhece, são super opacas, mas que eles vão ali decifrando, né? E o que essas normas acabam gerando? Um tipo de conteúdo que é padronizado, porque eu não vou arriscar. Eu não vou ser um influenciador diferentão, criativo, porque daí o Não algoritmo sei se eu vou engajar, entrega. né? Exato. A plataforma me pune. Ai, não, você foi criativo demais, ninguém gostou. Vou entregar seu conteúdo para 2 pessoas, das 2 milhões que te seguem. Então, ele começa a diminuir as tentativas criativas, né? De fazer coisas diferentes. Ele começa a fazer ali mais do mesmo. Vai se encaixotando na lógica da plataforma, né? Exato. E isso vai gerando, de fato, um mercado empobrecido quando a gente pensa em criatividade, por exemplo, quando a gente pensa em novos formatos. E é muito triste, porque quando a gente olha para a história, os influenciadores lá atrás, que eram os blogueiros, por exemplo, construíram novas formas de fazer comunicação. Sim. Se a gente olha hoje para o mercado da moda, que viveu ali um rebuliço por conta das blogueiras de moda, o mercado se reinventou. Era um mercado elitista, fechadíssimo, que não chegava em pessoas do dia a dia, né? Em pessoas comuns. As blogueiras falaram, não, vai chegar sim, eu vou mostrar aqui que eu estou usando para ir para o meu trabalho. O mercado teve que se reinventar. A linguagem da moda se reinventou. Sim. Por conta disso, por conta da possibilidade de criar, de pensar formatos, de pensar linguagens. De repente, todo mundo está encaixotado. Do jornalismo ao influenciador, à marca. Tá todo mundo na mesma lógica. Uma lógica de templatização, né? Essa ideia de uma cultura dos templates. É todo mundo ali produzindo dentro de um formatinho, porque não dá para postar muito. Todo mundo na mesma trend, todo mundo no mesmo áudio. Se eu fizer muito diferente, poxa vida, não vai dar certo esse investimento de tempo, né? Então, nesse sentido, um influenciador virtual, artificial, ele é sensacional, porque se tem um template, é só seguir, Tá fácil. Você adequa e pronto. Exato. Não tenho que lidar com as oscilações humanas, mundanas, né, dos sujeitos de carne e osso. Não preciso. Que não é nada muito diferente, assim, de automatização na fábrica se trocar o humano por uma máquina, né? Exato. Se pensar, é a mesma coisa. Né? Exatamente. E aí também não se afasta muito da ideia de um anúncio que a gente recebe nas plataformas de redes sociais. A gente clica em anúncio, porque eles são super segmentados, feitos pra gente sob medida. Eu clico. Esse anúncio é uma bota, é um sapato, é um curso. Não tem nada, não tem um humano necessariamente. Mas ainda assim eu vou lá e isso me interessa. Sim. Se for um humano, um influenciador, sei lá o quê,
Se for um bichinho, tá Uhum. tudo bem, né? Então, acho que tem um papel das plataformas nesse sentido, né? Uhum. Importante, decisivo, que vai Sim. mudando a cara da comunicação, pasteurizando, né, um pouco. Que, claro, se a gente pensa na comunicação de massa, a gente também tinha esse desenho, mas a promessa do digital era muito diferente. Exato. A né? massa nunca prometeu que qualquer um poderia fazer, né? O Exatamente. digital promete isso, né? Exato. Olha que interessante, o TikTok, Uhum. ele tá oferecendo influenciador criado por inteligência artificial para organizações, principalmente as de pequeno porte. Olha só. Por quê? Porque elas não têm o mesmo orçamento que têm as marcas maiores. Uhum. Então, como é que elas vão contratar um grande influenciador que tem impacto, que tem audiência, que tem engajamento, que tem visibilidade? Eles não vão conseguir. Então, o TikTok foi lá, criou uma seção em que a marca ela consegue escolher, dentre um hall de possibilidades artificiais, um influenciador É quase pra... aquela banca de influenciador, Isso. né? Só que Só artificial. que totalmente artificial, e aí gerada por inteligência artificial. Você vai lá, põe um prompt, esse prompt, ele faz o anúncio para você e você veicula no teu perfil. Aí, assim, acho que tem os dois lados também dessa moeda, né? Por um lado, assim, nossa, que legal você dá chance do pequeno Sim. ter acesso a esse universo, Porque antes não tinha, que né? antes não tinha. Por outro lado, será que você não tá matando a possibilidade desse pequeno também enxergar um influenciador de pequeno porte Uhum. que poderia fazer esse trabalho e de forma mais autêntica, mais original, Uhum. mais próxima, né? Você não junta mais essas pontas. Você Sim. afasta essas pontas. A gente tá quase indo pro fim, mas eu queria perguntar um pouquinho também sobre os problemas, mas problemas um pouco mais práticos, assim. Então, a gente tem, por exemplo, a questão de alucinação, que acho que Sim. limita muito o que pode fazer, mas a gente também pode ter casos em que, às vezes, você faz esse influenciador artificial e o público recebe muito mal. Então, como que é essa avaliação também pela empresa, né? De, até que ponto vale a pena, até que ponto não vale, né? Até pra imagem mesmo da empresa, né? Por isso que eu acho que é para poucas organizações Uhum. isso. Principalmente é focado no grupo das grandes organizações, das grandes marcas, que têm um orçamento maior e que conseguem essa experimentação. Uhum. Tem casos de alucinação que geraram crise para organizações, principalmente no campo, que nós não mencionamos aqui, mas que é um trabalho feito por influenciador artificial, que são os chatbots de relacionamento, Uhum. né? Que são os saques das organizações. E que ganharam o rostinho do influenciador, né? Isso. Artificial. Então, assim, esses podem gerar crises tremendas. A Air Canada teve um problema seríssimo, porque o chatbot alucinou falando que o cliente, que o consumidor podia pedir reembolso, não era uma situação reembolsável, mas o chatbot atestou Nossa. que sim. A pessoa ficou tranquila, a empresa não quis pagar, o caso foi parar nos tribunais lá do Canadá. Uhum. E aí, obviamente, que o judiciário deu ganho de causa para quem? Para o cliente. Claro. Por quê? Porque aquilo é um discurso oficial da organização. Propaganda Não enganosa, interessa se a inteligência artificial alucinou. Isso não é um problema do cliente, isso é um problema da organização. Mas gerou um revés financeiro e um revés de reputação. Por quê? Porque saiu na mídia do mundo inteiro um caso deste tamanho, né? Um caso pequeno de alucinação. Tem outros também que não são nem de alucinação, mas são de deepfake, que é um baita risco para influenciador artificial, né? Então, assim, você consegue, por exemplo, moldar, manipular a cara de uma liderança, um áudio de uma liderança. Teve vários casos também de organizações que tiveram prejuízo financeiro em função disso. Por quê? Porque você simula a voz de um CEO falando para o diretor financeiro, eu quero que você faça tal movimentação financeira, espalhe em X contas, acabou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que, na verdade, não era uma pessoa de carne e osso, foi alguém que simulou aquilo. Então, eu acho que nós temos riscos enormes também, né? Então, assim, a organização que opta por isso, muitas vezes ela também não fez essa lição de casa de entender até onde vão todos esses riscos, né? Ou como é que você programa para que essas coisas não aconteçam. Você vai ter que ter verificações em N etapas, sobretudo em situações como essa. Imagina, simular uma reunião de Zoom de um executivo é muito fácil hoje, gente. Um rosto com a voz daquela pessoa. Simular o Galvão Bueno falando mal do presidente da CBF, por que não vão simular de um executivo, né? Então, nós estamos nesse campo de preocupações.
Então, por isso que eu ainda acho que é muito restrito, sabe? Eu acho que pode até ter um caso ou outro de empresas menores utilizando, mas por pura ousadia, experimentação, um caso pontual ou outro, né? Porque ainda tem essas questões todas no ar. Sim, com certeza. Eu queria perguntar também, com vocês como professoras da área de comunicação, como vocês também estão tendo que se adaptar a falar sobre IA e ensinar sobre IA para pessoas que vão ser quem vai talvez fazer a decisão de ter um influenciador de carne e osso, um influenciador artificial. Como que tem sido também, né, pensar em como falar e, enfim, o que tem que ser levado em conta, né, nesses casos? Eu acho que é um pouco o que a gente tenta fazer desde sempre atuando na comunicação, porque a gente forma para um mercado que a gente tem dúvidas de como vai ser, né? É sempre isso, assim, a gente lida com a inovação, a novidade, a gente forma um aluno na graduação, por exemplo, um mercado que é completamente diferente do que aquele que a gente atuou, Exato. né? Então, começa aí. E aí, o que, da minha parte, eu acho que a gente dialoga muito nesse sentido, é tentar discutir pensamento crítico, assim, desenvolver crítica. E a crítica, ela não fica datada, né? Pode mudar a ferramenta, o formato. Eu fico pensando, por exemplo, como é que eu não tive jornalismo digital na faculdade, né? E não que eu tenha me formado há 30 anos, mas eu não tive jornalismo digital. Tinha uma discussão sobre tecnologia? Tinha. Mas não era pensar jornalismo para blogs, não tinha nada a ver com isso, né? Então, mas ainda assim eu sei o que me regula pensando ética, pensando tomada de decisão. E é um pouco isso que a gente tem que tentar estimular, e não só para alunos, acho que para o mercado de maneira geral. Sim. Como é que a gente tenta abraçar menos os discursos muito entusiasmados? Como é que a gente tem que fazer um exercício de seguir, né, os rastros desse discurso, ver onde é que ele chega, né, o que ele não revela de cara, mas está ali por trás, né? Então, acho que esse é o exercício de quem atua no mercado de comunicação. É menos assim, chegou uma novidade, vamos todo mundo, mas chegou uma novidade, vamos ver como é que ela funciona, vamos testar, vamos brincar, né, para depois apostar. Acho que é isso, assim, exercer um pouco crítica, pensamento crítico nesse sentido. Eu concordo super e eu também tenho feito, na medida do possível, a parte prática dessa crítica. Então, tem uma disciplina que eu dou, que eu peço para eles fazerem um planejamento com inteligência artificial e criticar de A a Z esse planejamento. Onde é que tem falha, onde é que tem problema, onde é que tá legal. A IA é ótima para dar exemplo, né? Exato. Pra fazer essas Então, assim, isso é muito legal. Outra coisa que eu dei para eles outro dia, para eles fazerem um informativo para a imprensa, um press release, usando ferramenta de inteligência artificial generativa. E para eles apontarem os gaps, sabe? Porque é muito fácil você ver um texto... hoje, né? A gente, sei lá, talvez esteja mais treinado, né? Mas você consegue perceber as repetições, né? As adjetivações excessivas que esse texto traz. Então, falar para eles, talvez vocês sejam até cobrados para utilizar. Por quê? Porque tem a aceleração, tem a necessidade de você ganhar tempo. De né? dizer que tá usando De dizer também, que tá né? usando, porque isso também dá um discurso de pioneirismo. Então, assim, vai usar? Então, usa de forma crítica. Né? Não usa de forma inocente e fala, nossa, não tem nada de errado com isso, ele me faz um texto em segundos. Um texto que muitas vezes pode ser problemático e pode te gerar problemas. Então, use a tua capacidade crítica, que isso ninguém te tira, para poder atuar sobre. Eu acho que tem uma coisa, caso a gente tenha aqui uma audiência de professores, é um pouco isso que a Carol disse, assim, não tenha medo de botar seu aluno para usar. Ele vai usar. Ele vai assim. usar. Eu vejo exato. professores falando, o chat GPT, meu Deus, o que eu faço? Leva para a sala de aula. Pede para o chat GPT. A gente que dá aula em mestrado e doutorado, por exemplo, a grande questão é, meu Deus, agora as dissertações vão ser escritas pelo chat GPT. Então, pede Quem dera o chat GPT tivesse essa capacidade. Pois é, né? Ele enfim, ainda tá as bem pessoas... longe disso. Aí são as pessoas que estão no momento, né, de alucinação em relação ao que é possível ser feito. Mas, então vamos pedir pro chat GPT construir uma estrutura de um artigo? Pra gente avaliar se faz fazer sentido? um brainstorming com você, porque Exato. isso é muito legal. Exato. Que outros assuntos estão relacionados com aquela palavra-chave, com aquela Exato. temática? E coisas que às vezes né? a gente nem Coisa nem que aparece, exato, na né? nossa Coisa que você não tá pensando. cabeça. E outra, né? Seja transparente nesse uso. Né? Exato. Eu escrevi um artigo que eu citei o chat GPT. Por quê? Porque ele me ajudou naquela... Não na construção do texto, mas na listagem das nomenclaturas possíveis para um determinado termo, sabe? É isso. Então, acho que o caminho é por aí. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Sim.
Eu queria voltar para o ponto das plataformas, porque eu sinto que quando a gente fica nessas conversas, a gente foca muito no influenciador, ou na empresa, ou na inteligência artificial, e a gente fala muito pouco das plataformas. Eu acho que, inclusive, é um termo que, às vezes, até o público em geral não sabe, que quando a gente está falando de Instagram, WhatsApp, Twitter, eu ainda não falo X, ainda não... Twitter, Facebook, a gente está falando de plataforma, né? Sim. TikTok, são todas plataformas. E muitas dessas plataformas também são quem está fornecendo esses modelos de IA que podem ser usados depois para gerar um Sim, influenciador, com os né? nossos Então, dados. exatamente. Então tem todo um ecossistema ali, enfim, uma relação que tá voando, assim, a gente nem percebe. Como lidar com isso e aí com essa nova complexidade que é a IA, né? Como que o influenciador lida com isso, como que a empresa lida com isso, como que a gente lida com isso, né? Porque é muita coisa. Eu acho que você tem que ter muita sofisticação para entender como, por exemplo, bloquear a plataforma de ler Uhum, o teu conteúdo. uhum, Não é claro. Então, assim, isso é parte desse modus operandi da uhum. plataforma. É de ser intencionalmente opaca. difícil, né? Exato, é intencionalmente difícil. Assim, só se você seguir um tutorial, se você quiser muito, sabe? Uhum. Para você não deixar que seus dados sejam utilizados para no futuro por inteligência artificial, para Sim. treinamento da inteligência artificial. Então, eu acho que ainda nós nem temos essa discussão, João. Eu acho que nós estamos ainda num nível de entender essa opacidade toda. Muitas vezes você vai ter que pressionar com política pública, você vai ter que pressionar com ordens top-down, Uhum. né, para que essas plataformas elas sejam minimamente transparentes, coisa que elas de antemão não são, né? Aham. Eu sou muito pessimista nessa perspectiva, porque estar nas plataformas é inescapável. A gente, tanto para o trabalho quanto para a sociabilidade, não estar nas plataformas implica, nossa, por que essa pessoa não está aí? O que ela tem para que ela tem pra esconder, esconder? né? Você encontra uma pessoa num aplicativo de relacionamento, vai procurar nas outras plataformas e não encontra? É estranho. É estranho. É golpe. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma lógica da plataforma ser inescapável, Uhum. incontornável para o trabalho e para as nossas relações. Então, isso coloca o usuário num lugar de quase de sujeição. Sim. E aí, o que a gente pode tentar fazer, eu não acho que a gente vai conseguir, é como a Carol disse, assim, não acho que a gente vai conseguir agora resolver essa questão. Uhum. Mas a gente pode também sair desse lugar de sujeição e ir para um lugar de mais ação, atividade, que é esse olhar crítico, de buscar, tentar entender o que está acontecendo, né? Uhum. Como é que esses dados... E isso vem desde a coisa simples, né? Por que esse anúncio tão específico chegou para mim? Até como é que ele foi alimentado para Sim. chegar para mim? Acho que tem gente que nem sabe que, por exemplo, pelo Instagram você consegue ver quais são os temas, né, que estão associados a você. Acho que muita gente nem faz ideia, né, que consegue Isso ver tá ali disponível, mas ainda que esteja, né? Então, gastronomia. João se interessa por Uhum. gastronomia. Mas ainda eu não sei quais são meus passos, Sim, né? Que sim. levam a essa conclusão. Uhum. E acho que refletir sobre isso é tirar um pouco a gente desse lugar de sujeição. Porque ao mesmo tempo que as plataformas são, de fato, muito poderosas, a gente também tá aqui, né? Uhum. Então, a gente também é sujeito, Sim. agente, capaz de contestar e reorganizar. E muito do que as plataformas são também depende das nossas intervenções, da forma como a gente usa essas plataformas, né? Então, acho que isso é um exercício número 1. Agora, abastecimento de dados é outra questão, porque esse é o ponto central Do negócio deles. O negócio das plataformas é a extração de dados. Se eu tiro isso, não tem plataforma. Aí a gente vai ter que pensar em outra coisa. Pagar mensalidade para a plataforma, porque Uhum. tirar esse ouro, né? Não tem como. Porque É aí igual a gente... falar pro McDonald's que ele não pode vender hambúrguer, né? Uma coisa assim. Exatamente, exatamente. Então, a gente vai rever o modelo de negócio, aí não tá na nossa alçada, né? Então, acho que esse movimento de refletir sobre isso é importante. Eu acho que uma conversa como a que a gente está tendo sobre isso é importante. Sim. Tá tudo reunido, né? Quando a gente traz a plataforma, porque isso também é importante, a plataforma não é uma plataforma de trem que te leva para um lugar, mas não interfere na viagem. Ela é plataforma de extração, de petróleo mesmo, né? Então, ela tem uma interferência ali. Quando a gente coloca a plataforma, joga luz na plataforma, isso é interessante, isso é bom. Uhum. Quando a gente começa a perceber que internet não é Instagram, não é plataforma, porque isso aparece nas pesquisas de opinião no Sim. Brasil, as pessoas dizendo que não acessam a internet, só acessam o Facebook. Eu não tenho acesso à internet, mas eu acesso o Instagram. Isso é uma plataforma ofuscada, que ninguém jogou luz, que não se disse o suficiente que tem uma empresa aqui,
ela não chama internet, mas ela tem um outro nome. Uhum. Eu acho que essa discussão a gente tem que fazer. Perfeito. A gente, infelizmente, está chegando quase no fim do podcast. Infelizmente mesmo, porque tá muito legal o papo. Mas eu queria terminar com uma pergunta que entrevistado sempre odeia, mas é um exercício de futurologia um pouquinho, né? Qual cenário você acha que é mais provável quando a gente fala de influenciador artificial? É vários fracassos muito famosos e aí todas as empresas ficam com um passo atrás e ninguém vai fazer isso por um tempo? Ou é o bom o suficiente? Olha, a gente testou aqui, foi bom o suficiente, a gente vai começar a substituir, sim, influenciador de carne e osso por artificial. Claro que geralmente o que acontece é o meio do caminho, né? Mas entre esses dois, quais vocês acham que é mais provável hoje em dia? Eu tendo a achar que ainda vamos assistir a muitos exemplos. Porque eu acho que nós estamos no início desse cenário, sabe? Dessas figuras. Então, assim, ainda pipocam aqui, acolá, um ou outro, né? Influenciador artificial, aí sai na mídia, as pessoas comentam. Então, eu acho que a gente ainda tem casos muito pontuais. Eu acho que à medida que a inteligência artificial generativa vai evoluindo, isso vai ficando mais fácil e as pessoas vão testando. Será que daqui a pouco nós não vamos ter o nosso influenciador próprio da gente, sabe? Para também nos representar, sabe? Então, eu acho que ainda estamos no início da jornada e que eu acho que nós vamos assistir cada vez mais exemplos. Acho que a gente só vai conseguir olhar e ver no que vai dar isso daqui a alguns anos. Né? Que a gente vai ver assim, olha, talvez funcione para isso, mas não funciona para outra função, né? Então, acho que a gente vai achar esse meio termo aí do que funciona e do que não funciona, mas ainda vamos assistir muito. Eu concordo 100%, e eu também acho que a gente vai olhar para experimentações vindas de outros lugares. Eu fico pensando, por exemplo, naquela plataforma Roblox. Sim. O universo dos jogos. Que o jogador constrói lá o seu avatar, que isso não é novidade no mundo dos games, mas que ele pode se consolidar como um sujeito influente ali, porque ali tem umas dinâmicas, né, de relação, de encontrar num lugar, de ir para o outro. Talvez um influenciador virtual, avatar, venha do Roblox, né? Eu acho que a gente vai ainda olhar para outros, para experimentações de lugares que a gente não imagina, assim. E eu concordo muito com essa questão de que talvez a gente possa pensar em influenciadores que nos representem. E penso nessa aproximação de influenciadores de carne e osso e dos influenciadores avatares. Acho que a Lu do Magalu fez isso, né? Então, se aproximando de pessoas, fazendo publi todo mundo junto. Eu acho isso interessante, é um teste também, mas interessante que está mais próximo ali. Então, acho que pode ser um pouco nesse sentido. E é isso, assim, experimentações, acompanhá-las e ver como é que a gente pode ou pensar caminhos possíveis ou dar um passo para trás e não deu certo, a gente volta. Pensar questões éticas, né? Exatamente, Olha, o último gancho, para fechar minha fala, acho que vale a gente dizer que alguns influenciadores digitais criaram seus avatares. Sim. Né? E a gente tá vendo que eles também estão experimentando. Então, a Sabrina Sato tem a Satiko, a Boca Rosa tem a Pink, o Lucas Rangel tem o Lux. Tem gente que você nem imagina de por que criou isso. Por exemplo, tem uma cantora, esqueci o nome da cantora agora, mas ela tem um avatar, né? Então, assim, será que esse avatar dela vai fazer show no ambiente virtual enquanto ela tá no ambiente real? Né? Tudo isso potencializado por inteligência artificial, porque ela não vai conseguir estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou será que o áudio dela vai passar para aquele influenciador e ele numa audiência e ela na outra, sabe? Então, acho que é bem isso que a Isaf falou mesmo. Muitas possibilidades de lugares que a gente talvez nem imagine que vão emergir com essa tecnologia, né? Mas acho que do nosso ponto de vista, né, de academia, acho que a gente tem que estar sempre com um olhar atento ao que está acontecendo e com muita parcimônia e muita crítica, né? Porque frear o avanço da tecnologia, jamais. Mas eu acho que a gente tem que entender para viver melhor, como já dizia Lúcia Santaella. Prefiro compreender para viver melhor do que fechar os olhos para tudo isso que está acontecendo. Viver nessa negação, né? Viver em negação, exato. Perfeito. Bom, é isso, gente. Eu queria agradecer demais, muito, muito, muito mesmo a presença da Isaf e da Carol. Acho que foi um podcast riquíssimo. Nenhum de nós três é artificial, né? Acho que importante fazer um disclaimer, carne e osso, todo mundo aqui. Mas vamos ver como vai ser o futuro, né?
E acho que vários temas surgiram dessa conversa, depois é para pensar em metaverso, essas intersecções, Sim. enfim. Então a gente ainda com certeza tem muito pano para manga. E para quem quiser continuar acompanhando tudo isso, é só seguir a gente nas redes sociais. A gente também está no site da Exame, matérias todo dia falando sobre esses e outros assuntos, então não deixem de acompanhar. Até a próxima!